Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos continuar hoje o estudo de Provérbios. Estava fazendo os últimos ajustes desse estudo. Algumas coisas precisei conferir, né? E aí a gente vai agora estar começando Provérbios, capítulo 21. Um capítulo muito importante da Bíblia. E a gente vai, deixa eu organizar aqui para ficar melhorzinho. Assim, ficou melhor. Então, é um capítulo, mais um, né, de Provérbios. Nós já fizemos até o capítulo 20, ele vai até o capítulo 31. Lembrando que os dois últimos provérbios não são de Salomão, né? E aí nós vamos estar falando agora sobre Provérbios, capítulo 21. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos que estão chegando aí. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo para vocês, tá? Vamos lá, pega a sua Bíblia para fazer as anotações. Se tiver dando para ler aí direitinho, vai ficar bom também, tá? Vamos lá? Como as correntes de águas, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor, né? Na mão do Senhor, que o dirige para onde quer. A água, a gente sabe que ela nasce numa fonte e aí de acordo com o relevo, ela vai sendo dirigida, vai sendo guiada. E assim também o Senhor dirige. Na verdade, o Senhor dirige os reinos. Deus ainda está no trono, apesar de tudo que acontece nesse mundo tão cruel, né? Deus ainda está no trono e Ele lembra disso para nós lá em Apocalipse, já dando o destino final de todas as coisas, onde Ele governa e Deus é tudo em todos, né? Aí nós vamos agora para o verso 2. Todo caminho do homem ou da pessoa é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Isso aqui é muito importante. Às vezes nós mesmos não percebemos que o nosso caminho, os nossos desejos ou nossos sonhos, eles não estão indo de fato sendo aquilo que nós estamos sujeitando a Deus, né? O salmista Davi vai falar assim: sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau, e me guia por caminhos eternos. Por que ele fala isso? Porque o coração nosso é enganoso, né? Então, o nosso coração sempre vai ter aquela ideia, todo o caminho de uma pessoa é reto aos seus próprios olhos. Existem pessoas que elas estão vivendo uma vida de pecado tão grande, mas você vai falar do evangelho, a pessoa diz: não, eu não sou pecador, eu não mato, eu não roubo, eu não estupro, eu não, né? Então, eu sou uma pessoa legal. Aos próprios olhos dele, ele é uma pessoa boa. E nós, como cristãos, precisamos ainda mais ter esse sentimento de pedir ao Senhor para sondar o nosso coração, né? O que é a sonda? Sonda é aquela, vamos dizer assim, é uma espécie de um fio, né? Que o eletricista coloca para poder achar onde está saindo aquela tubulação de eletricidade. Por exemplo, se ela vai sair numa lâmpada, se ela vai sair numa tomada, né? Então, sondar é Deus sondar o nosso coração. É como se de um certo, vou falar em linguagem figurada, é como se ele colocasse ali um fio numa veia, né, nossa, e começasse a penetrar por dentro do nosso coração e ver o que está por dentro. Fazer justiça e julgar com retidão, duas coisas que agradam a Deus: fazer a justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Isso aqui lembra a gente, por exemplo, lá aquele discurso de Saul diante de Samuel, quando ele fala que veio trazer os bois e Deus tinha falado para não trazer nada, né, dos amalequitas, e ele fala, é para oferecer sacrifício ao Senhor. Então o profeta Samuel diz: olha, obedecer é melhor do que sacrificar, né? E um texto que eu amo muito, anotei aqui do lado, Miqueias 6, do verso 6 ao 8, onde o profeta Miqueias começa a falar o que vai ser agradável ao Senhor. Será que ele vai se agradar de muitos sacrifícios? Aí ele diz: ele, né, o Senhor, já te mostrou ao homem o que é bom e o que é que ele requer de ti. Se é que você não ande em justiça, né? Deus quer que a gente ande com justiça, com retidão. Então, fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável do que oferecer sacrifício. Olhar arrogante, lembrando que nós estamos no período do sacrifício, Jesus não tinha morrido ainda, ele não está dizendo que Deus rejeita o sacrifício, percebeu? Ele só está dizendo que é melhor você ser justo e julgar com retidão do que você oferecer sacrifício. Uma coisa é melhor do que a outra.
Ou seja, Deus se agrada mais da pessoa viver uma vida digna, uma vida reta, do que ele ir lá e levar um cordeirinho, um boi para ser sacrificado, né? Porque o sacrifício, ele só acontece por causa do pecado. Se não houvesse o pecado, não haveria necessidade de sacrifício, né? Então, é melhor você fazer justiça, viver uma vida reta, né, com retidão, do que ter a necessidade de ir lá oferecer sacrifício, entendeu? 4. Olhar arrogante, soberba, né? E coração orgulhoso. Aqui está escrito, essa linguagem é boa, mas eu sempre oriento vocês a usarem para estudo, e quando você vai conferir também, a Almeida Corrigida e Fiel, ou Almeida Revista e Corrigida. Então eu estou aqui com a Corrigida e Fiel. Eu não entendi esse versículo 4 por causa dessa palavra lâmpada. Então está escrito aqui assim: olhar arrogante e coração orgulhoso, a lâmpada dos ímpios são pecado. E eu fiquei assim, gente, o que tem a ver lâmpada dos ímpios? E eu fui conferir no hebraico, né? E lá o sentido é de solo, uma lavoura, né? E aí eu fui conferir também como que está na versão Almeida Corrigida e Fiel. Então vou ler aqui para vocês na Almeida Corrigida e Fiel, que fica mais fácil. Apesar da linguagem ser um pouco mais arcaica, mas é mais seguro para estudo, tá? Então tá assim: os olhos altivos, né, soberbos, o coração orgulhoso e a lavoura dos ímpios é pecado. Tá vendo? Então, já é a segunda vez que eu faço isso aqui no livro de Provérbios. É muito pouco, né, de correção, mas ainda assim, para estudo bíblico, é melhor a Almeida Corrigida e Fiel, ou a Almeida Revista e Corrigida, ou até mesmo a King James Fiel. Não é a King James atualizada, pelo amor de Deus. King James Fiel 1611, tá? Vamos voltar aqui. Então, a lavoura, a gente já sabe, né? A lavoura dos ímpios, ou o solo, né? São pecado, é pecado. Os planos de quem é esforçado conduzem à fartura, mas a pressa excessiva leva à pobreza. Então, nós temos aí um contraste, né? Entre o plano de quem é esforçado, que ele não só fica no plano, mas ele corre atrás, vai levar ele à fartura, e a pressa excessiva leva à pobreza. Eu vejo hoje, e nós vamos falar disso aqui um pouco à frente, muita gente assim, com pressa excessiva. Ele não quer construir uma base sólida para que ele possa, então, crescer. Por exemplo, se ele quer ser uma pessoa que vai mudar de cargo para uma função que vai pagar ele melhor, ele precisa estudar. Mas a pressa excessiva faz com que ele não queira estudar, né? Esteja desanimado, com preguiça, e a preguiça vai levar ele a não conseguir romper, né? Há um custo. Fazer fortuna por meio da mentira é vaidade e armadilha mortal. Isso aqui eu acho que esse versículo aqui tinha que estar lá em Brasília, né? Claro que tem exceções, mas eu acho que é um versículo ideal para lá. A violência dos ímpios os leva à ruína, porque eles se recusam a praticar a justiça. Olha, os ímpios se recusam a praticar a justiça. Não é que eles não têm capacidade, que eles não está nas mãos dele poder fazer isso, mas eles se recusam a praticar a justiça, né? E lembra que ele tinha falado aqui que praticar justiça e julgar com retidão é melhor do que o sacrifício, né? O caminho, em cima 8, o caminho do culpado é tortuoso, caminho torto, né? Caminho mau. Mas quanto ao inocente, a sua conduta é reta. Então você tem aí para quem é juiz, no caso de Salomão, né, e do próximo rei, para quem é juiz, ele precisa ter o discernimento de ter essa percepção de que o culpado ele tem um caminho torto, mas o inocente, a sua vida, a sua conduta é reta, né? Melhor é morar no canto do terraço do que com uma mulher briguenta na mesma casa. Eu fiz algumas anotações aqui que a gente tinha lido recentemente sobre a mulher briguenta, né? E é interessante ele falar, melhor morar no canto do terraço do que com mulher briguenta na mesma casa. Cara, porque imagina ficar brigando o tempo todo, né? Essa palavra briguenta aqui tem um sentido de pessoa que caça confusão, e a gente vai ter a palavra iracundo, que é uma pessoa que se ira com facilidade. Você vai ver aqui versos relacionados em Provérbios 19, 13, né?
E Provérbios 25, verso 24 também vai estar relacionado com esse contexto. De um certo modo, eu vejo Salomão falando com o filho assim, olha, escolhe bem a sua esposa, né, com quem você vai conviver. Isso serve, evidentemente, para as moças também, porque muitas vezes a gente percebe que os jovens, eles estão namorando e eles, por um momento, eles ignoram os defeitos daquele namorado ou daquela namorada. Esse é o maior erro que as pessoas fazem. O período do namoro não é um período para ignorar e para passar pano, né, em erro de alguém. É o contrário, é justamente o oposto. É perceber esse erro, né, ver se esse erro é possível de ser moldado e não mascarado, mas moldado antes do casamento, porque você não vai mudar ninguém depois de casado. Não se case com essa perspectiva de que você vai mudar essa pessoa. Essa pessoa só vai mudar se ela quiser mudar. Tá? Então é uma diferença muito grande. Então é bom você analisar isso antes de casar. A alma do ímpio deseja o mal, nem o seu vizinho recebe dele compaixão. Cara ruim, né? Você tem ideia. Quando o zombador é castigado, esse versículo já está repetindo, né, mais uma vez, Provérbios 19, 25. Quando o zombador é castigado, os ingênuos se tornam sábios, porque eles aprendem a lição, né? E quando o sábio é instruído, ele cresce no conhecimento. Se eu não me engano, é exatamente o mesmo verso do 25, né? Aqui, ó, do capítulo 19, verso 25. Castiga o zombador e o ingênuo aprenderá a prudência. Repreenda o sábio e ele crescerá no conhecimento. Então é praticamente a mesma coisa. Então, ele está repetindo, ou seja, ele está afiando o filho dele nesse entendimento. Deus, o justo, ele é justo, observa a casa dos ímpios e os faz cair em desgraça. Sim, Deus, o justo, observa a casa dos ímpios e os faz cair em desgraça. Ou seja, Deus está punindo, Deus é juiz, por isso que ele é justo. A expressão de justiça está relacionada com, a palavra justo está relacionada com justiça, e a palavra justiça tem a ver com o juiz que aplica aquilo que é justo, né? Quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido por Deus, tá? É claro que aqui ele também vai clamar e não será ouvido por outras pessoas, mas é porque o próprio Deus também vai fazer isso aqui. Vou mostrar para vocês aqui no Provérbios, no capítulo 28, verso 9, né? Então, veja bem. Provérbios 28, verso 9 diz assim, ó. Olha aqui, que coisa chique. Opa, vou chegar aqui pertinho. Provérbios 28, verso 9. Quem desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Pensa bem. A pessoa não quer ouvir a palavra de Deus, não, mas quer a bênção de Deus, né? Só não quer o Deus da bênção. Então, quem desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é uma abominação diante de Deus. Então, isso aqui que eu li é Provérbios 28, verso 9, tá? Vamos voltar para o nosso lá, Provérbios 21. Então é por isso que aqui está escrito o seguinte: quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Isso significa que, primeiro, né, a compaixão para com os pobres é um ensinamento bíblico. Ele não é só do Novo Testamento. Jesus ensina sobre esmolas, por exemplo, né? E lamentavelmente, o conceito de esmolas, praticamente eu não vejo pregações sobre isso, né? Assim como também a repreensão que Tiago dá na sua carta de Tiago, pequenininha, você pode ler lá, é contra os ricos que fazem isso, tapa os ouvidos ao clamor dos pobres, né? Então ele vai clamar e não vai ser ouvido. Significa o quê? Que ele não está cumprindo a justiça que Deus falou. Deus diz que fazer justiça e julgar com retidão é melhor do que oferecer sacrifício. Então, muitas vezes, os ricos estão dispostos a oferecer sacrifícios financeiros, né, principalmente, que não envolve uma prática, ele só paga como se estivesse terceirizando a prática da misericórdia, mas Deus quer que ele também bote a mão na massa e ele faça isso, né? O presente que se dá em segredo acalma a ira, e a dádiva em sigilo vence a mais forte indignação. Praticar a justiça é uma alegria para o justo, porque o justo, ou seja, a expressão justo está relacionada em praticar a justiça. Então, ele faz aquilo que lhe é próprio, né?
Então, praticar a justiça é alegria para o justo, mas é espanto para os que praticam o mal. Então, quem pratica o mal, quando vê você praticando a justiça, ele fica espantado, ele fica irado. Na verdade, ele não gosta que as pessoas praticam a justiça, porque é o oposto do seu caráter maligno, né? Quem se desvia do caminho do entendimento, muitas pessoas fazem isso, repousará na congregação dos mortos. O que me chamou a atenção é que a palavra congregação aqui é carral, que no hebraico carral significa igreja, né? Como se fosse igreja, ou congregação literalmente, que foi traduzida por eclesia no grego do Novo Testamento, né? Então, é claro que aqui ele está falando de alguém que vai morrer, etc e tal, mas é interessante porque se você aplicar isso aqui também nas igrejas hoje, né? Quem se desvia do caminho do entendimento vai cair na mão de lobo, né? E aí repousará na congregação dos mortos. Quem ama os prazeres, quais são os prazeres? Olha, todo mundo gosta de prazer, mas se a pessoa ama os prazeres no sentido que ele quer fazer da vida dele uma vida que só fica em festa, em balada, né? Só em comer, beber, etc., acabará na pobreza. Quando eu falo de comer e beber, são coisas caras, evidentemente, né? Acabará na pobreza. Quem ama o vinho e o azeite, aqui está traduzido como boa vida, nunca ficará rico, porque o vinho e azeite que tem no sentido de ostentação, de riqueza mesmo, né? O ímpio serve de resgate para o justo. Olha que interessante esse texto, esse verso, né? Porque os ímpios serão cortados a fim de preservar o justo. Porque fala aqui em cima assim, ó, em lugar dos retos, deixa eu ver se dá para a gente aproximar aqui. Em lugar dos retos é entregue o infiel, né? Melhor é morar numa terra deserta, ele torna a falar da mulher briguenta, eu esqueci de falar desse verso que está logo à frente, né? Melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher briguenta e geniosa. Esse geniosa aqui é que tem um gênio forte, né? Iracunda, no caso. E o contrário também é verdade. Por que ele está falando da mulher? Porque ele está falando com o filho homem. Agora, se ele estiver falando com a filha, ele ia falar o oposto, né? Melhor é morar na terra deserta do que com um marido briguento e genioso, algo desse sentido. O iracundo, né? Agora, preste atenção nessa comparação, né? Na terra deserta. Se eu não me engano, eu esqueci de procurar esse verso aqui agora, mas tem um verso que fala sobre eu encontrar uma coisa pior do que a morte, né? Ele fala algo nesse sentido assim, as intrigas constantes, né? Na casa do sábio há tesouros preciosos. Vamos beber uma água, porque senão não dá para falar, né? Na casa do sábio há tesouros preciosos e o suficiente para viver. Mas o tolo desperdiça tudo que tem. Quem foi tolo na Bíblia, por exemplo, o filho pródigo, né? Ele pegou toda a sua herança, partiu para a terra distante, foi gastar lá com a promiscuidade, né? Foi gastar, inclusive, ele foi um exemplo daquele que ama os prazeres, que acaba na pobreza, né? Nós acabamos de falar. Quem segue a justiça e a bondade achará vida, justiça e honra. O sábio escala a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam. Ou seja, ele usa a sabedoria para vencer, né? Quem guarda a boca, olha que verso importante. Quem guarda a boca e a língua guarda a sua alma de muitas dificuldades. Irmãos, existem circunstâncias que a gente se envolve, né? A gente acaba se envolvendo por falar demais, né? Por isso que está aqui, quem guarda a sua boca e a língua, guarda a sua alma. E eu vou falar para você, é uma grande dificuldade dominar a nossa língua. Principalmente quando você tem informação acerca de alguma coisa e por acaso você fala e fala, nossa Deus, eu não devia ter falado isso. Falei com a pessoa errada, coisas desse tipo. E aí se você consegue guardar a sua boca e a sua língua, vai guardar a sua alma de muitas dificuldades. Isso é uma verdade absoluta, né? Quanto ao orgulhoso e arrogante, Quanto ao orgulhoso e arrogante, zombador é o seu nome, escarnecedor. Ele age com orgulho e arrogância. Essas duas coisas, orgulho e arrogância, são duas coisas que Deus abomina. A Bíblia vai falar que Deus mesmo abate o soberbo, né? Então por que Deus abate o soberbo? Porque o soberbo ele acha que ele é melhor do que o seu semelhante.
Olha que interessante, a Bíblia fala que nós somos semelhantes. Então, o provérbio vai usar essa expressão, cuida do seu semelhante, algo relacionado assim. O semelhante é eu e você. Ninguém é melhor do que ninguém. Ah, mas eu estudei mais. E daí? O que muda? Muda nada. Ah, mas eu tenho mais. O que você tem, o que você adquire de conhecimento, isso não faz de você um ser superior. Entende? Então nós somos todos semelhantes. Por isso que o orgulhoso e o arrogante ele é abatido por Deus, porque ele está se colocando numa posição como se ele fosse um Deus em relação ao outro, tá? Então Deus abomina a pessoa soberba. O preguiçoso, olha esse verso. O preguiçoso morre desejando, ele sonha com as coisas, né? Ele deseja. Ele morre desejando, porque as suas mãos se recusam a trabalhar. E aí eu torno, aí sim entra aquele assunto que eu comecei no capítulo, falando sobre pessoas que querem resultado, mas não querem plantar. Por exemplo, você fala, mas você precisa de fazer um curso, tem que estudar. Ah, mas eu não gosto de ler. Ah, então você não vai receber o fruto que a leitura e o estudo vai te dar, né? Então, se a pessoa tem preguiça, então ele vai morrer desejando. Ah, eu queria tanto ter, sei lá o que as pessoas desejam. Ah, eu queria tanto ter uma fazenda, um exemplo, né? Mas aí você explica, ó, o caminho é assim, você faz isso, isso, isso. Ah, não gosto de ler, não gosto de estudar. Então, tchau. Então vai ficar desejando, né? O cobiçoso cobiça todo o dia, porém o justo dá com generosidade. Olha, o justo dá com generosidade. Aí a Bíblia fala que Deus ama aquele que dá com alegria. Por quê? Porque ele é justo, né? Ele faz isso com alegria, não é com o coração apertado, né? Agora, olha que interessante o próximo verso. O justo dá com generosidade, mas o ímpio pode dar também. Mas aí a Bíblia fala, o sacrifício dos ímpios já é abominação. Ainda mais quando é oferecido com más intenções. Então, o sacrifício do ímpio já é abominação. Por que abominação? Porque ao invés de sacrificar, a Bíblia fala melhor obedecer do que sacrificar. Lembra o que a Bíblia fala? Aqui nós lemos no 3º verso. Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável do que oferecer sacrifício. Mas aquele que oferece sacrifício, mas ele é ímpio, isso já é uma abominação, isso é uma afronta a Deus. Ainda mais quando é oferecido com más intenções. É possível a pessoa oferecer o sacrifício com más intenções, né? Uma delas, as pessoas acham que que estão ali comprando a Deus, ou que, de certo modo, Deus não está percebendo as suas ações, né? A testemunha falsa perecerá. Eu vou dar um exemplo do verso 27, só voltar aqui, tá? Uma certa vez eu estava ministrando e falei na congregação o seguinte, que nós precisamos sondar o nosso coração antes de ofertar alguma coisa ao Senhor, ou até mesmo ao nosso próximo ali, porque a gente está fazendo isso para Deus, segundo Mateus 25, né? Quando é o nosso irmão. E aí, Jesus fala, se você quer levar uma oferta até o altar, então o que você faz? Você sabe que tem um irmão que está com algum problema com você, vai lá, chega diante dele, conserta, né? E depois você entrega a sua oferta. Então eu sempre digo isso. Nós precisamos sondar o nosso coração, porque o sacrifício do ímpio é abominação. Então, se eu estou vivendo uma vida errada, sei que estou errado, a pessoa está no adultério, a pessoa, sabe, tem pessoas que elas perdem a noção das coisas e acham que Deus está recebendo suas ofertas, suas orações. Deus não está nem ouvindo a oração. O que eu li aqui agora? Provérbios 28, verso 9. Quem desvia os seus ouvidos de ouvir a lei. Ouvir não é só escutar, é praticar. Então a pessoa está vivendo no adultério, tem amante, por exemplo, e está orando. Até a oração da pessoa é abominável. Por que até a oração? Porque a oração é mais importante do que o sacrifício. Sempre foi mais importante. Por isso que Salomão fala até a oração dele. Porque a oração é mais importante do que o sacrifício, mas o próprio sacrifício dos ímpios já é uma abominação, né? Quanto mais oferecido com más intenções. A testemunha falsa perecerá. Mas quem sabe ouvir, falará sem ser contestado. O ímpio aparenta determinação, ele fecha a cara ali, mas o justo considera o seu caminho. Então o justo vai observar, ele vai sondar as coisas, né? E os dois últimos versos, para a gente concluir aqui, o verso 30, fala assim, não há sabedoria
nem entendimento, nem mesmo conselho contra o Senhor. Não tem jeito de ir contra o Senhor, de vencer o Senhor, tá? Então não há sabedoria, entendimento, conselho contra Deus. E isso aí está falando, evidentemente, de uma espécie de alguém que quer fazer guerra contra o Senhor. Vai perder, né? E o 31, o cavalo, agora o rei precisa entender disso aqui também. O cavalo é preparado para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Ou seja, aqui há dois pontos de vista importantes, né? Primeiro é saber que a vitória vem do Senhor, não é da quantidade de exército, de força, etc. E por outro lado você sabe que a vitória vem do Senhor, porém você precisa preparar o cavalo, né? É aquilo que Tiago vai resumir, dizendo que a fé sem obras, ela é morta, né? Ou seja, não basta você deixa que Deus... É um exemplo, vou dar um outro exemplo aqui. Você quer passar num vestibular ou num concurso público e vai dormir ao invés de estudar, né? Eu vou ficar dormindo, eu quero ficar mexendo no celular e eu vou orar, que Deus vai me dar vitória. Ora, Deus vai te dar vitória sim. Todo o mérito, toda a glória das suas conquistas, elas têm que ser dadas ao Senhor. Porém, se você não preparar o cavalo, ou seja, se você não estudar, se você não se preparar, né? Você não vai ter vitória. E a culpa não é do Senhor. Tá certo? Com certeza, aquela pessoa que nem acredita em Deus, um ateu, por exemplo, mas ele está se esforçando, você acha que seria justo Deus tirar a vaga dele e dar para você? Será que o ensinamento de Deus estaria correto para você? Ele estaria fazendo você ser uma pessoa madura? Não. Deus estaria simplesmente mimando você. Deus não mima. Deus não cria filhos mimados. A Bíblia diz que Deus corrige aquele que ele ama. E uma das correções é falar, você não vai passar dessa vez. Você precisa aprender a estudar e saber que eu não vou agir com injustiça. Se tiver os dois ali estudando, com certeza Deus vai abençoar o seu filho. Mas Deus não vai ser injusto com as pessoas. A Bíblia diz que o sol nasce para todos e que a chuva cai sobre os ímpios e sobre os bons. Isso significa que Deus está atento às nossas ações, né? Então, preparemos nosso cavalo para o dia da batalha e venhamos saber que a vitória vem do Senhor, tá bom? Deus abençoe os irmãos. Até amanhã, se Deus permitir, né? Às 11h30 da manhã. E a gente volta aí, se Deus quiser. Orem por nós e compartilhem com outros irmãos também. Nós vamos continuar a partir daqui, Provérbios capítulo 22, tá bom? Deus abençoe os irmãos.